Oi, meu nome é Juliana Cristina, você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. Nós estamos gravando vídeo extras de textos não assim, seguidos de um livro só. Hoje a gente vai ler Lucas, capítulo 5, 27 a 31. Depois disso, depois de coisas que Jesus tinha feito, né? Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi. Levi, né, também quer dizer Mateus, né? Então ele chamou Mateus, né? O nome do meu caçula, o filho caçula, né? E ele viu Levi, Jesus viu Levi sentado na coletoria. Ele estava recolhendo impostos, né? E pessoas que recolhiam impostos para Roma, naquela época, os judeus detestavam eles, né? Mas ele estava ali fazendo o trabalho dele, ele era judeu, mas ele estava fazendo o trabalho dele ali, né? E Jesus disse para ele, siga-me. E Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Olha que coisa, né? Existem alguns uns estudos bem profundos sobre esse texto, explicando a realidade do momento e tudo mais, mas vamos ficar com o texto do que a gente está vendo aqui. Levi estava trabalhando, um dia normal de trabalho, aparece quem? Jesus. Ele fala assim, siga-me, vem comigo. Jesus tem chamado você também. Seja no seu trabalho, seja agora que você está vendo esse vídeo na sua TV, no seu celular, Jesus está chamando você. Siga-me. Ele tem um propósito para a sua vida. E às vezes a gente tem que deixar tudo, como foi Mateus aqui, Levi fez, Mateus fez. Mas, em outras vezes, a gente tem que deixar só o nosso orgulho de lado. Vamos continuar aqui. Então, Levi, ele ficou tão feliz que Jesus chamou ele para segui-lo. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus, que eram os líderes mais fanáticos dos judeus, né? Os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção, queixavam-se aos discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Então Mateus ficou tão feliz de ser chamado por Jesus para segui-lo, que ele faz um banquete, ele chama os amigos para ouvir Jesus. Olha, me chamou, olha que é isso que a gente tem que fazer também. Quando a gente começa a conhecer sobre Deus, sobre Jesus, a gente tem que chamar mais pessoas. Não tem, mas a gente tem desejo, né? Não quer esconder isso pra gente. A gente fala pros nossos familiares, a gente fala pros nossos amigos, porque a gente encontra. Eu tô aprendendo sobre Jesus, eu tô assistindo um canal que chama Amiga Bíblia, que tá sendo muito bom pra mim. Eu tô lendo a Bíblia, né? Ele fez uma festa. Só que os líderes religiosos, né? Que a gente tem que prestar atenção pra gente não ser como eles, a gente tem que viver uma vida boa, correta aos olhos de Deus, mas não ser só religioso, tem que ser cristão de verdade, ser como Cristo. E aqui eles eram religiosos, obedeciam as regras e tudo mais, inventava regra que nem existia, mas eles começaram a julgar, falaram para os discípulos de Jesus, mas vocês comem com publicanos e pecadores? Tipo, vocês não deviam se misturar, porque os judeus, eles se achavam o povo, como diz agora aí, na modinha aí, a última bolacha do pacote. Eles se achavam os melhores de tudo, entendeu? Porque ele realmente, os judeus eram um povo escolhido de Deus. A gente falou isso até no comecinho do que a gente gravou o Evangelho de João. Eles eram realmente o povo escolhido de Deus. Mas eles ficaram tão orgulhosos que deixaram de servir a Deus de verdade. Entende isso? Depois vocês podem ver nos outros vídeos também, mas eu quero levar esse aqui. Eles questionam por que Jesus comia com publicano e pecadores, e Jesus dá uma resposta para eles. Versículo 31. Jesus lhes respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Jesus, eu falei até em outros vídeos, que fala assim, que a primeira mensagem que João Batista pregou para preparar o caminho do Senhor foi arrependam-se. Jesus, a primeira mensagem que ele pregou foi arrependam-se. Os discípulos, a primeira mensagem que eles pregaram foi arrependam-se. Como aqui ele fala assim, eu não vim para curar pessoas que não precisam. Eu não vim aqui atrás de pessoas que se acham poderosas, que se acham superiores porque fazem rituais religiosos. Eu vim aqui para buscar os doentes. Não estou falando dos doentes físicos em si, eu estou falando dos doentes espirituais, de quem é pecador. Eu vim buscar pecadores ao arrependimento. Isso serve muito para a nossa vida.
Quantas vezes a gente acha que por mérito nosso nós vamos alcançar o céu? Sinto muito te dizer que se alguém falou que você tem que ser bonzinho, boazinha para alcançar o céu, te enganaram. É lógico que um cristão verdadeiro, ele pratica boas obras, mas ele não pratica para ser salvo. Ele pratica porque ele já é salvo. Aqui não estou falando de religião, tá? Estou falando de Jesus. Quem é realmente cristão, quem primeiro se arrependeu e decidiu seguir Jesus, pratica as boas obras. Mas quantas vezes nós, às vezes, queremos ser bonzinho para Deus para comprar nossa salvação? Ah, deixa eu te dizer, não somos nós que somos juiz, é Deus. Em nenhum lugar da Bíblia diz, se você fizer uma coisa ruim, você faz uma coisa boa, compensa. Não tem isso na Bíblia. Pode procurar, de verdade, procura aí. Te desafio a ler a Bíblia inteira para você procurar isso aí. Não tem. A única pessoa que pode pagar os nossos pecados, que o salário do pecado é a morte, mas se a gente se arrepende e reconhece que precisa de um Salvador, aqui como Jesus disse, eu vim buscar pecadores ao arrependimento, e a gente reconhece, se arrepende e entrega a vida a Jesus como o único que pode nos salvar e o suficiente, não precisa de mais nada. É Jesus que pode nos salvar. Não são rituais, não são ir na igreja todo domingo, toda semana, todo dia. Não é ler a Bíblia que vai nos salvar. É Jesus que pode nos salvar. E ele veio para buscar eu e veio para buscar você. Ele não está procurando pessoas perfeitas. Ele está procurando pessoas que se arrependam. Dê o primeiro passo, se arrependa. Reconheça que por você não consegue ser perfeito. Você não consegue alcançar a salvação. Mas por Jesus que morreu na cruz por você, você consegue. Faça igual a Levi. Jesus está te chamando hoje para uma decisão. Opa, fomos interrompidos por um anúncio, um carro de som aqui na rua. Mas esse vídeo é muito importante. Seja como Levi. Jesus morreu no nosso lugar e ele nos chama para segui-lo. Ele nos chama para ter uma vida caminhando com ele. Que você possa, hoje, igual Levi fez, ele não ficou pensando, ele decidiu seguir a Jesus de todo o coração. Que privilégio! Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Ele veio para nós, pecadores. Nós precisamos, ele deu o primeiro passo, morreu por nós. Nós precisamos nos arrepender. Reconhecer, deixar o orgulho de lado e reconhecer que sozinha nós não conseguimos alcançar a salvação. As nossas obras não são suficientes para alcançar a salvação. Você possa de todo o coração. Eu creio que o Espírito Santo está falando com você hoje, falando no seu coração de modo sobrenatural. Que você possa tomar a decisão de seguir a Jesus, assim como Mateus fez. Deixar o que você precisa deixar e seguir a Jesus. Ó. Deus te abençoe. Que você ouça a voz do Espírito Santo, que ele complete as palavras que eu estou falando aqui com você, tá bom? Ó, um grande abraço bem apertado, que esse seja um dia marcado na sua vida, que você se arrependeu dos seus pecados e decidiu seguir a Jesus, ser um cristão verdadeiro.